a vida sobre esse ano de 2024, um ano desafiador, mas um ano que você disputa uma eleição, mas antes disso você entrega um legado muito interessante para a cultura, que é a reestruturação da Fundação Instituto do Livro. Eu quero que você comece falando sobre isso. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar no teu programa, um programa tão carinhoso, né? Acabamos de receber aí nossos amigos Eliane e o Dr. Nelson, e eu tenho certeza que na escuta estão centenas de escritores de Ribeirão Preto, nossos grandes amigos, e eu quero dizer que realmente, assim, um grande privilégio, né? Eu que vi a Fundação Instituto do Livro nascer, nós que vimos, né, a Fundação Instituto do Livro nascer em prol da Feira do Livro de Ribeirão Preto, porque essa foi a finalidade maior de quando a Fundação foi criada, né, que primeiro se criou a feira, depois a Fundação, para o gerenciamento, né, para a obtenção de recursos e tudo, e fez um trabalho magnífico, né? A Fundação Instituto do Livro dinamizou o livro e a leitura em Ribeirão Preto, e aí os nossos parabéns ao Galeno e a todos os que continuaram aquele legado, né? E passou por um tempo de reestruturação. Alguns desejavam criar um departamento de literatura dentro da Secretaria da Cultura, então a Fundação ficou um tempo num estado de stand-by, vamos dizer assim, e eu fiquei muito agradecido ao prefeito Duarte Nogueira quando me fez o convite, claro que com o apoio irrestrito, né, do Baleia, para que eu assumisse a Fundação. E esse trabalho ele foi extremamente gratificante. Por quê? Porque nós precisamos estimular cada vez mais o livro, a leitura, a que pessoas possam escrever. Então, trazer de volta oficinas literárias, levar contadores de histórias para todos os cantos da cidade, para ponto de ônibus, para rodoviária, para entidades assistenciais, foi um trabalho magnífico. Mas a Fundação precisa de uma estruturação administrativa e financeira para que ela possa realmente continuar o legado daquilo que ela fez no início. Então nós precisamos, e inclusive passa por várias questões do Tribunal de Contas, porque quando nós assumimos, nós tínhamos um CNPJ inativo, nós tínhamos uma dívida de justiça, uma causa de um conselho de biblioteconomia. Nós tivemos que resolver muitas questões burocráticas que demandou praticamente de um ano a 2, e essas questões ainda não finalizaram, né? Então, o que acontece? Esse trabalho, eu desejo que ele seja mantido, que ele continue. Nós tivemos um encerramento. Eu acho que o papel mais bonito na nossa vida é quando a gente, além de deixar um legado, a gente vê que esse legado ele nos superou. Então, quando eu deixei o Instituto em abril, por causa da campanha eleitoral, assumiu a superintendência Selma Serrano com a Carla Guerreiro, e as duas fizeram um trabalho magnífico. Então, a semana passada a gente teve o encerramento do ano, e o fruto disso, o livro que eles fizeram de encerramento das oficinas, e ver o tanto que elas conseguiram fazer o Instituto ficar ainda melhor, isso me deixa muito feliz. E eu espero que essa nova gestão ela possa pensar com muito carinho na Fundação Instituto do Livro. Eu já fiquei imensamente feliz porque hoje nós temos, a partir do dia 1º, né, um secretário de governo que é um poeta. Então eu acredito que a cidade já ganha na cultura por ter um poeta numa das maiores secretarias, porque depois do prefeito, sem dúvida, a Secretaria de Governo é uma das mais importantes, né? E ter o João ali me deixou extremamente feliz, porque eu sei que ele vai cuidar com carinho tanto da cultura quanto do livro e da leitura em Ribeirão. Cris, falando em carinho, em competência, a gente fala assim, fundação, instituto, você falou de oficinas, antologias, de várias atividades, e quem está em casa fala assim, nossa, também deve ter umas 50 pessoas lá trabalhando, né?
2 pessoas. 2 pessoas. Uma estrutura de 2 pessoas, que se não fosse contar com funcionários, com servidores da cultura, que são maravilhosos, o pessoal do Palace, que ajudou demais, contador emprestado, né? Nós tivemos o Ronaldo, nós tínhamos o João Paulo aposentou, e que fez um trabalho muito bonito durante muitos anos, e depois nós tivemos o Ronaldo, que nos foi emprestado também. Então, assim, por quê? Porque não tem dinheiro, não tem como fazer um processo seletivo. Nós temos uma lei complementar que criou a fundação e tem 3 cargos que deveriam ser preenchidos, 2 agentes administrativos, uma secretária, e infelizmente não há recurso para isso. E nós não temos um corpo jurídico, nós não temos um corpo contábil, então é uma fundação... Em todas as exigências e fiscalizações, porque no Ministério Público existe um promotor das fundações só para fiscalizar ali. Muita cobrança e pouco recurso, pouco material. E, inclusive, eu recebi uma advertência muito grave agora na última análise Então, quem ouve falar Tribunal de Contas acha que você tem algum problema com prestação de contas. E não é isso. Porque as contas estão rigorosamente em dias, dinheiro em caixa. Teve uma confusão aí na declaração, né, do prefeito Ricardo de que havia há um déficit, né, da prefeitura, e aí quando ele está dando a entrevista aparece Fundação Instituto do Livro lá atrás, mas é que ele estava mostrando o que foi estimado para as fundações e o que vai ficar de fato no caixa. E eu comecei a rir, porque criou uma confusão. Nossa, o Instituto está devendo. Não, o Instituto não está devendo nada. Só que também não tem recurso para os investimentos que são imprescindíveis para que ela, né, a Fundação, se torne aquilo que de fato merece ser. Então, é uma estrutura muito pequena diante do trabalho que tem realizado. E isso só pôde ser feito por causa das parcerias também com as nossas entidades literárias, vocês da Ordem dos Jornalistas conosco o tempo todo, e todas as entidades, as academias, a Casa do Poeta, a UEI. Então, é um trabalho gigante para quem olha de fora e para quem vê o resultado até nas redes sociais e imprensa, mas que a nossa estrutura lá dentro era bem pequenininha.